Meus irmãos, eu acabei de assistir aqui uma profecia que foi entregue para o Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. O interessante é que essa profecia foi entregue no dia 21 de julho desse ano de 2025, mas agora está se cumprindo tudo, irmãos. Exatamente como foi profetizado. Eu vou contar mais detalhes daqui a pouco, vou te mostrar esse vídeo daqui a pouco, mas antes eu só quero te perguntar uma coisa. Você está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro? E quando eu falo sobre visão, não estou falando da visão terrena. Eu sei que você já sabe, já são mais de 128 mortos. É a maior matança contra criminosos, bandidos. Irmãos, tudo isso tem que acabar. Essa violência, esse terrorismo no Brasil tem que acabar. Mas eu quero te perguntar na visão espiritual. Você está conseguindo enxergar o que está acontecendo, irmãos? Não é por acaso. Já foi profetizado, não só por esse profeta aqui, ó, que eu vou te mostrar, mas sobre vários homens e mulheres de Deus no passado, inclusive agora na nossa época. Inclusive eu quero contar para vocês aqui rapidinho o que aconteceu comigo. Eu estava nos Estados Unidos e um dia Deus me entregou um sonho. Irmãos, foi muito real. Eu acordei de madrugada, eu chamei a minha esposa, porque eu tive certeza que aquilo ali veio de Deus. Deixa eu te explicar, eu estava numa favela do Rio de Janeiro, não me lembro qual favela era, e quando eu entrei dentro de uma casa, irmãos, a glória de Deus estava ali. Estava acontecendo um mover espiritual tremendo. Paralíticos estavam levantando, milagres estavam acontecendo ali, ó, diante das pessoas, e as pessoas estavam ali no fogo do Espírito Santo, as pessoas orando fervorosamente. Eu senti o peso da glória na hora, sabe? E aí então, eu fechei a porta daquela casa, eu fui numa outra casa também na favela. Na hora que eu abri a porta, irmãos, o fogo de Deus estava ali também. A presença era tão nítida, era tão forte dentro das casas. Na hora eu acordei, eu fui em várias casas dentro daquela favela. Eu acordei minha esposa e eu falei, amor, o avivamento vai começar nas favelas. Só que, ao mesmo tempo, Deus falou comigo, vai começar dentro dos lares, dentro das casas e vai se espalhar. Eu fiquei tão tocado, irmãos. A presença de Deus inundou o nosso quarto ali. E aí sabe o que aconteceu? Uma semana depois, não completou nem uma semana, no domingo eu fui numa igreja lá, uma igreja americana, não era igreja brasileira, e então o pastor estava pregando e ele mandou chamar uma mulher que precisava dar um recado para a igreja. Vocês não vão acreditar. Aquela mulher, ela começou a contar que Deus deu uma visão para ela, enquanto ela estava orando, de que o avivamento mundial iria começar a partir do Brasil. Irmãos, era uma americana falando, não era uma brasileira, e ela contou que Deus mostrou para ela que ia acontecer o maior avivamento da história, ia começar pelo Brasil. Na hora ela ainda perguntou, Senhor, mas e o avivamento que começou lá na Argentina, que começou em tal país, em tal país? E aí Deus falou para ela, esse será incomparável. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Esse avivamento que o Senhor quer derramar sobre a nossa nação, ele vai ser incontrolável. Ninguém vai segurar ele. Nada, nenhum poder das trevas, nada vai parar o que Deus está querendo fazer, porque Jesus está voltando. Amém? E então no final daquele culto, eu chamei aquela americana, contei da minha visão e nós nos alegramos muito ali, ó. Porque Deus confirmou, irmãos. O avivamento vai começar. Não sei como, não sei por onde exatamente, mas Deus vai fazer. Então eu vou colocar aqui essa profecia e daqui a pouco nós vamos orar, tá bom? Mas se você crê no mover de Deus, em algo que Deus está para fazer, não é hora de você desanimar, é hora de você clamar ao Senhor. Deus precisa varrer, irmãos, não só a bandidagem, mas a bandidagem que começa lá, ó, no Congresso. Deus precisa limpar, irmãos, essa corrupção, essa impunidade. O fato de um policial prender um bandido hoje e saber que ele vai ser solto daqui a pouco, isso desanima qualquer pessoa. Então nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. E antes de começar esse vídeo aqui, eu só quero falar para você uma coisa. Eu participei de um evento que teve agora, nesse último fim de semana, lá em São Paulo, em um evento de arrependimento. Irmãos, foi a coisa mais linda de todas. Nós começamos às 8 horas da manhã, nós ficamos até às 7 horas da noite. Inclusive, depois eu declarei ali uma palavra para toda a igreja brasileira. Foi uma bênção. Irmãos, a gente ficou ali de joelhos orando, pedindo arrependimento pela nação. Inclusive, esse movimento chamado A Million Women, ele começou com um americano e eles então se reuniram de frente à Casa Branca. Mais de 350 mil pessoas reuniram ali para orar pela presidência dos Estados Unidos, e a gente sabe o quanto essa cultura woke estava dominando o mundo inteiro, né? Com questão de ideologias, abortos. Irmãos, resumindo, no primeiro dia do mandato do Trump, ele já declarou, só existe 2 gêneros, homem e mulher. Então a gente viu ali, e a gente tem visto, né, o que está acontecendo na nação americana. O mundo está sendo chacoalhado, irmãos. E eu vou mostrar aqui agora, então, a profecia. Vamos assistir, então, essa profecia do profeta Chris Belek, no CS, lá em Balneário Camboriú. E hoje, You told me to prophesy over the nation of Brazil. o Senhor me disse para profetizar sobre a nação brasileira. From America, Dos Estados Unidos, they tried to hinder me to enter Brazil. eles tentaram me impedir de entrar aqui no Brasil. The passport number and visa number were changed. O número do passaporte mudava, do visto And mudava. they told me you cannot go. E me falaram, você não vai poder entrar lá. But then I went back in prayer. Mas então eu entrei num lugar de oração. And I said, Lord, E eu falei, Senhor, if you want me to go, se o Senhor me quer lá, you will open the door. abra as portas. And when I went through immigration E to quando come eu here, passei pela imigração para vir aqui, you gave me supernatural favor. Deus me deu favor sobrenatural. The documents could not allow me to be here. Os documentos não estavam certos para que eu But entrasse your Holy aqui. Spirit Mas made a o teu way. Espírito Santo abriu o caminho. And so today, Então hoje, wrap it around me. envolve ela sobre mim. I take the flag of Brazil Eu pego a bandeira do Brasil and I prophesy. e eu profetizo.
My spiritual father, o meu pai espiritual, Apostle Guillermo Maldonado, apóstolo Guilherme Maldonado, laid hands upon me ele impôs as mãos sobre and mim said, you are a prophet to e falou, nations. você é um profeta das nações. And when I came E here, quando eu vim aqui, he told me, prophesy ele me falou, the profetiza word of the Lord a palavra do Senhor for the nation of para a Brazil. nação brasileira. Brazil, Brasil, hear the word of the Lord. ouve a palavra do Senhor. There is a shift Há uma mudança that is coming to this que está land. vindo a essa terra. God is raising Deus está levantando righteous people, pessoas justas, righteous people pessoas justas in every sphere of em Brazil. cada esfera do Brasil. And judgment is coming Um juízo está vindo against evil people contra aqueles que praticam o from mal, the top of the nation desde o topo da to nação the bottom of the até a nation, base da nação, from the government. dos governos. The nation of Brazil A nação do Brasil will come under vai estar a debaixo divine change. de uma mudança divina, A divine de change. uma mudança divina. The Spirit of the O Lord Espírito do Senhor told me, me falou, I will raise eu levantarei a righteous man um homem justo to lead the nation para of Brazil. liderar a nação brasileira. Ouça, presta The atenção. Lord told me, O Senhor me falou, Brazil will be known Brasil será conhecido for the nation pela nação that has broken down que quebrou the witchcraft toda a bruxaria of South America. da América do Sul. I see all over the nation Eu vejo por toda a nação witch doctors que bruxos e bruxas repenting se arrependendo and coming to e God. vindo até Deus. Witch Bruxas, warlocks feiticeiros all over the nation of por Brazil. toda a nação brasileira. I see Eu vejo that in the coming weeks, que nas próximas semanas, in the coming months, e nos próximos meses, in the coming years, e nos próximos anos, a great festival of this nation um grande festival dessa nação will be cancelled vai ser cancelado because of revival. por causa do avivamento. Brazil, Brasil, hear the word of the Lord. ouve a palavra de Deus. The Lord speaks to Rio de O Janeiro, Senhor fala com o Rio de Janeiro. and the Lord says, E o Senhor diz, Rio, Rio, don't you know that you belong to me? você não sabe que pertence a mim? Don't you know that you belong to Você me? não sabe que pertence a mim? You have killed many people. Vocês mataram muitas pessoas. You have lifted up many gangs. Vocês levantaram muitas gangues. But the Lord Mas o Senhor is coming to rescue está vindo para te resgatar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. The Lord says, O Senhor diz, just like I cleaned up assim como eu limpei El Salvador, El Salvador, it's the same way é a mesma that maneira I will clean up que eu Brazil. limparei o Brasil. The Lord says, O Senhor diz gang members que membros de gangues, facções, will no longer be in control não vão mais estar no controle of my land. da minha terra. He says, Ele diz, enough is enough. já deu, é suficiente. There is a people Há um povo crying for me, clamando a mim, saith the Lord. diz o Senhor. And the time has come E o tempo é chegado for my presence para que a minha to presença enter the streets entre as ruas of every de city. cada cidade. Catarina, Ô, meus irmãos, vocês viram aí? Eu fiquei imaginando, né, quantos pais de família, quantas mães choraram por ver seus filhos, né, sendo mortos. Quantas famílias destruídas, irmãos. Então nós vamos orar agora. Eu creio nisso aqui que ele falou. Na verdade não veio da parte dele, eu creio que veio da parte de Deus, irmãos. É confirmação. Deus tem levantado pessoas fora do Brasil, de todos os cantos dessa terra, para profetizar. O mover, um avivamento vai começar, irmãos. Não olhem as circunstâncias, não olhem com os olhos naturais. Quando a gente olha, a gente desanima, a gente cai, a gente fracassa. Vamos olhar para Jesus, para as promessas que Deus tem para nós. Eu creio, irmãos, que o evangelho, ele vai se espalhar por todos os cantos e esse avivamento vai chegar. Então não é hora da gente desanimar, vamos olhar para Jesus, amém?